Então vamos relembrar a mensagem que eu trouxe há 15 dias atrás. Deus precisa ser obedecido por direito de criação. Ele é o Criador. E porque Ele criou, Ele sabe de todas as coisas, certo ou não? Nós temos aqui alguns aparelhos, né? Por exemplo, tem uma mesa, a nossa mesa de som aqui é uma mesa bem legal, bem moderna, né? Vamos supor que ela deu um probleminha. Para quem que a gente manda esse aparelho? Para a fábrica. Por que para a fábrica? Porque quem criou sabe das coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com essa questão da obediência a Deus, é por conta da criação. Deus tem direito sobre nós, porque Ele nos fez. Bendito seja o seu nome. Deus tem direito sobre nós de ser obedecido porque Ele é o Salvador. E eu citei aquele texto de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que quando eles pecassem, eles morreriam. No dia em que dela comeres, da árvore, vocês vão morrer. Eles comeram, se viram nus, já desestruturou a vida, já desestruturou as relações humanas, a maneira de ver a si mesmo e de ver as pessoas. E isso acabou gerando uma necessidade nos seres humanos, de se cobrir. E aí, então, o que eles fizeram? Arrumaram folhas para se cobrir. Mas as folhas são inadequadas, e a Bíblia diz, então, que Deus fez peles para Adão e Eva, para que eles fossem cobertos. A ideia de cobrir é muito a ideia do perdão. O perdão cobre multidão de transgressões, né? O amor cobre multidão de transgressões. Quando então o Senhor fez aquelas peles, obviamente Ele fez de animais. Então algum animal morreu para que Adão e Eva não morressem. Deus tem o direito de ser obedecido porque Ele é o legislador. As leis foram feitas pelo Senhor. Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis e traz sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, e assim ele vai falando a respeito da lei de Deus. As leis de Deus são perfeitas. As leis humanas não são perfeitas. Por que a gente sofre tanto no mundo em relação às leis? Porque as leis, elas são incapazes de cobrir todas as questões. E um dos grandes trabalhos dos advogados é tentar achar uma brecha na lei, né? Achar algum lugarzinho em que a pessoa entre para dizer, não, espera um pouco, mas também tem essa outra interpretação. A palavra de Deus diz, a lei do Senhor é perfeita. Ela não pode ser mexida, você não pode tentar mexer nas Escrituras, você não pode, a Bíblia diz que nós não podemos nem tirar nem acrescentar coisa alguma, porque a lei do Senhor é perfeita. E o que está escrito nas Escrituras, diz a Bíblia, que está escrito para o nosso bem. Por isso que a gente tem que ensinar a Bíblia para os filhos, ensinar a Bíblia para todo mundo, né? E Deus tem o direito de ser obedecido porque Ele é juiz. Porque Ele é juiz. O que o juiz faz? Aplica a lei. Ainda que a gente tenha no mundo, né, algumas distorções, porque eventualmente alguém aplica de um jeito, interpreta de outro, etc., Deus não faz isso. Deus aplica a lei que Ele criou da maneira perfeita. Então você vai desobedecer a Deus? O que vocês acham? Não, né? Eu acho que é uma questão já de bom senso agora, né? É uma questão de dizer, espera um pouquinho, se a lei de Deus é perfeita e Ele que aplica a lei, eu devo obedecer ao Senhor. Hoje nós vamos estudar a ordem de Deus a Abrão. Eu pus Abrão porque a ordem que ele recebeu, quando ele recebeu essa ordem, o nome dele era Abrão, que quer dizer pai exaltado. E depois o nome dele é mudado nas alianças que o Senhor fez com Abrão. Vamos ler esse texto. Gênesis 12, de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra.
Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Quando a gente lê esses textos, é meio complicado para a gente, porque a gente não conhece a geografia, né? E foi para uma cidade, alguém falar, por exemplo, quem não conhece o interior do Paraná e começar a falar de cidade, porque aí ele passou na cidade tal, foi para tal lugar, subiu, desceu, sei lá para onde que ele está indo. Na verdade, Abrão, a família dele era de Ur, aqui embaixo. E a família dele, pai dele, etc., eles saíram de Ur e foram para Harã, objetivando Canaã. Tem um texto na Bíblia que diz isso, que eles queriam ir para Canaã, mas pararam em Harã, lá em cima, ó, tá vendo? Hoje ali a região é uma região da Turquia, ali em cima. Bom, eles saíram de Ur, foram para Harã. Em Harã, Deus fala com Abrão e fala para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor, então, o dirige para Canaã. Então, quando diz ele está sempre indo em direção ao Negueb, ou Negev, é o deserto, ali no sul. A ideia qual é? A ideia que eu quero trazer para a gente é, nesse momento existe uma ordem, e a ordem significa, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E no verso 4 diz que ele saiu. A palavra é a mesma, de sai da tua terra, da ordem e da obediência, é a mesma palavra em hebraico, que é essa palavra que está aí, alak, e no hebraico, no hebraico antigo, que é pictografia, aquele desenho ali, você está vendo um cajado, a gente lê sempre da direita para a esquerda. Você está vendo um cajado e uma palma de mão. Junta cajado com palma de mão, o que você vê? Dá uma imaginação boa, não dá não? A mão no cajado e andar. O cajado era tanto para ajudar a andar e etc., como para ser uma arma também de defesa. Cajado, aquela vara que tinha na mão. Por que isso é importante? Porque quando Deus diz, sai da tua terra, imagina agora essa cena. O hebraico é uma língua muito concreta, ele não é uma língua abstrata, não é uma coisa assim de conceitos, não, é concreto. E o concreto é como se Deus dissesse, Abrão, pega a tua tralha, pega o teu cajado e vai. E qual foi a reação de Abrão? Ele foi. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Quantos anos tinha Abrão quando Deus falou com ele? 75. Ah, pastor, mas naquela época era diferente. Ele morreu com 175. Mas era diferente. Não é que era diferente não, gente. Era ser humano igual nós. Sair da sua terra, da sua parentela, pegar suas tralhas, como a gente fala, pegar tudo que você tem. Agora, você tem que imaginar que eles vão a pé. E que aquele caminho que eu mostrei para vocês são centenas de quilômetros, em linha reta. Fora que eu estou indo aqui, tem uma montanha, eu tenho que dar a volta, aí tem um riacho aqui, eu tenho que ir para outro canto, e assim por diante. O que eu quero mostrar para você é que quando Deus fala, você precisa, e eu preciso, obedecer. Não importam as dificuldades. Se eu tenho 75, se eu tenho 80, se eu tenho 40, se eu tenho 30, se eu tenho 10. Quando Deus fala, eu devo obedecer. Com todas as consequências que isso significa, carregando tudo que eu tenho. E a Bíblia diz que ele pegou tudo. Ele pegou os animais, ele pegou os bens, ele pegou tudo. É tenda nas costas, e é animal puxando alguma coisa, e uma carrocinha aqui, é um negócio ali, e vamos indo, e vamos andando, e vamos andando, e vamos andando, e vamos andando. Não tem estrada, não tem posto de estrada, não tem loja de conveniência. Não dá para parar para comprar uma coxinha, um pão de queijo, certo? Vamos embora. Você já teve uma experiência de Deus falar para você, faça isso, e você dizer, gente, vai dar um trabalho esse negócio aqui. Já teve essa experiência, não? Outro dia eu contei, agora já esqueci, mas eu e a Vera, a gente estava contando quantas vezes a gente mudou a partir do nosso ministério, né? Eu era pastor em São Paulo, 6 anos lá, e em oração o Senhor disse, você vai para esse outro lugar. Aí eu fui para aquele lugar, que era a cidade de Marília, fui pastorear, fiquei 8 anos lá. Aí Deus me levou para Londrina, aí ficamos 2 anos em Londrina. Aí voltamos para Marília, ficamos mais 6 anos em Marília, aí fomos para o Canadá. Aí chegamos no Canadá, ficamos num lugarzinho que tinham alugado para a gente, ficamos 1 mês ali. Aí dali a pouco nós fomos para uma casa, que era uma casa também provisória, ficamos mais uns 3 meses ali. Aí depois aluguei um apartamento.
Aí depois daquele apartamento, nós fomos, sei lá para onde. Aí a gente foi para daquele apartamento em Langley, fomos para Burnaby. De Burnaby é uma cidade que fica na Grande Vancouver. E de Burnaby nós fomos para Maple Ridge. Maple Ridge fica, mas ao norte você tem que atravessar o rio. Na época não tinha ponte, era balsa. Então cada vez que eu tinha que voltar, etc, era balsa. Aí nós fomos para Maple Ridge, porque eu fui pastorear em Maple Ridge. Aí depois de Maple Ridge nós fomos para Langley de novo, em Surrey. Ficamos ali algum tempo. Aí depois voltamos para o Brasil. Achamos que o ideal era ir para Londrina, onde a gente já tinha morado. Fomos para Londrina. Ficamos 1 ano lá, deu tudo errado. Pegamos as nossas tralhas e viemos para Curitiba. Aqui ficamos 4 anos em Curitiba e o Senhor nos mandou de volta para o Canadá. E nós fomos, eu e a Vera só, para Montreal. Aí ficamos lá em Montreal 1 ano e pouco, quase 2 anos. Aí saímos de lá, voltamos para Vancouver, fomos morar aonde? Onde que eu fui? Não foi Coquitlam? Não importa. Ali também, na grande Vancouver, New Westminster. Aí ficamos lá um tempo, etc. E aí, em oração, o Senhor diz, volta para o Brasil. Aí voltamos para o Brasil. Contou, não? Só que nessas idas e vindas, sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu conosco? Eu não posso carregar as coisas comigo. Eu não posso chegar no avião e falar assim, eu queria levar minha cama. Não teve isso. A gente se desfez várias vezes de tudo que a gente tinha. Ia com mala, voltava, voltava, mudava, ia para um canto, ia para o outro. Eu me lembro que o primeiro Natal que nós passamos no Canadá, com os filhos lá, a gente tinha uma cadeira que a gente tinha comprado de segunda mão e tinha uma mesinha de chão que tinham deixado lá. Essas mesinhas que não é de chão, é mesinha para pôr na cama, sabe? Assim, quando você senta e bota aquela mesinha, a gente pôs no chão, onde a gente pôs o peru para comer. Por que eu estou te contando isso? Porque quando Deus fala vai, ou fica, ou muda, ou não muda, você tem que se sacrificar. Você tem que abrir mão das coisas. Não tem como. Você tem que fazer isso. No caso de Abrão, ele foi com tudo. Deus disse para ele, de ti, Abrão, faça isso, porque eu vou fazer de você uma grande nação. O texto bíblico diz no capítulo anterior que Sarai, a esposa de Abrão, era estéril. Eu quero que você pense nisso. Ela não podia ter filhos. E Deus falou, de você vai nascer uma grande nação. Ok, vai guardando essas informações. E te abençoarei, engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Junto com a ordem existem sempre promessas. Quando Deus fala alguma coisa, Ele sempre coloca uma promessa junto. Porque essas promessas é que nos dão condições, não de fazer troca, mas de saber que nós estamos andando corretamente ou não. O que Deus está plantando no seu coração hoje? Já parou para pensar nisso? O que Deus tem falado com você nesses últimos dias? O que Deus tem falado com você nesse ano de 2024? O que Ele trouxe à sua mente, à sua memória? Nunca se esqueça de que quando Deus fala, Ele traz promessas. E as promessas são sempre excelentes. Olha aqui, Ele diz, de ti farei uma grande nação. Grande nação não é só numericamente, grande nação significa muita coisa. A força da nação, a força do povo, o quanto esse povo vai ser excelente em várias áreas. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você imagina pegar um casal de pessoas idosas, Sara, ou Sarai, era 10 anos mais nova do que Abrão. Abrão tinha quantos anos quando Deus falou com ele? 75. Quantos anos ela tinha? 65. E Deus disse, eu vou fazer de vocês uma grande nação. E eu vou abençoar as famílias da terra por conta da vida de vocês. Eu quero que você pense o que significa isso. O que significa isso na mente de um casal de idosos que não tem filhos e que não tem a mínima noção do que Deus está falando? Mas Deus falou. Eu quero que você pense nisso. E eu quero que você pense mais. Aqui agora eu quero falar com aqueles que têm cabelinho branco, ou já não têm os cabelos. No caso dos homens, né? O que é que Deus tem falado com você na idade que você está? O que é que eu quero como ser humano? E o que Deus quer de mim como ser humano?
O que é que significa Deus me chamar com 65 anos para começar uma igreja? Depois de ter trabalhado 40 anos como pastor. O que significa isso? Eu talvez não esteja nem enxergando ainda. Mas se eu não der o primeiro passo, eu não vou ver também a bênção. Se Abrão não saísse da terra de Harã, ele não veria a promessa que foi dada. A obediência abre portas. E a revelação de Deus, ela é progressiva. Você entra por uma porta, você vê outra. Você entra por aquela outra porta, você vê outra. Mas enquanto você não obedece, você não vê porta nenhuma. Preste atenção no que isso significa para a sua vida. Abrão saiu, como eu já falei, ele partiu como Deus mandou. A obediência acaba envolvendo a tudo e a todos. Por quê? O texto diz, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Quem era Ló? Sobrinho de Abrão. Mas para que levar o sobrinho, né? E depois ainda não deu muito certo. Porque tanto Abrão tinha muitos animais, etc., quanto Ló também tinha, e aí depois eles já não se bicaram, tiveram que se dividir. Mas entenda uma coisa, quando você decide obedecer a Deus, todas as pessoas ao seu redor serão de alguma maneira tocadas por isso. As consequências, elas são consequências que vão se expandindo em toda a família, entre os amigos, etc. Parou para pensar nisso? Não é uma coisa assim de eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus e tudo que acontece ao meu redor vai ser tocado por isso. De alguma maneira vai ser influenciado por isso. E aí a Bíblia diz que ele levou consigo a Sarai, sua mulher, obviamente, a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que havia adquirido, as pessoas que lhe acresceram ali, ou seja, pessoas que nasceram ali, que eram escravos, que eram servos, etc., todo mundo vai junto. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então não é uma questão simples. Por isso que tem muita gente que não consegue obedecer a Deus. Por quê? Porque vai afetar todo mundo. Imagina um pai e uma mãe que dizem assim, em casa nós vamos sempre orar e sempre vamos estudar as Escrituras. Quem são os primeiros afetados com isso? Os filhos. Às vezes os filhos pequenininhos vão ter que aprender. Aí no começo é difícil, eles querem brincar e pula aqui, dali a pouco grita, daqui a pouco não sei o quê, mas eles vão ter que entrar na dança, como a gente fala, né? Quando os pais muitas vezes se convertem e os filhos já são grandes, piora muito a situação. Que as pessoas dizem, a gente quer servir a Deus, eu e minha esposa queremos servir ao Senhor. Mas para servir ao Senhor significa também que os nossos filhos venham. Mas aí os filhos começam a se rebelar. Não era assim. E aí muitas vezes o que os pais fazem? Recuam, ficam com medo, né, de enfrentamento. Recuam. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Obedecer a Deus não é fácil, mas é o melhor que você pode fazer na sua vida. Por conta da minha idade, da idade da minha esposa e os anos de ministério juntos, nós já vimos acontecer muita coisa ao longo desses anos, ministerialmente falando, né? Você imagina, por exemplo, que uma criança que nasceu no meu primeiro ano de ministério hoje tem 42 anos. Com 42 anos, muitas vezes já tem filhos, e alguns já tiveram netos, porque eu não comecei o ministério com essas crianças com 0 anos, né? Eu comecei muitas vezes, tinha gente com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, e a gente foi vendo a história dessas famílias. E hoje, 40 e poucos anos depois, quando a gente olha para trás para ver essas famílias, a gente distingue perfeitamente quem obedeceu e quem não obedeceu. Interessante isso. Porque isso acaba, de alguma maneira, chegando em várias áreas da vida. Pessoas que Deus tinha chamado para uma obra maravilhosa e a pessoa amou mais o dinheiro do que a Deus. Pessoas que Deus chamou para serem missionários e resolveram não ser. Pessoas que Deus chamou para desenvolver alguma coisa um pouco mais, sei lá, alguma coisa na vida, na família, na igreja, que seja, e as pessoas resistiram de alguma maneira, e você vai vendo as consequências disso. Agora, eu tenho uma má notícia para todos nós. A má notícia é: não dá para voltar para trás. Não dá para recuperar o tempo perdido. É igual sono. Tem gente que fala assim, eu vou dormir pouco, aí no fim de semana eu durmo. Não recupera. A vida é assim. Pastor, e como é que eu faço se eu realmente tenho coisas que eu gostaria de voltar para trás? Não dá. Recomece, acerte com o Senhor, peça perdão a Deus. Acerta a sua vida com o Senhor e diga, Jesus, é a partir daqui. Porque Deus não vai mudar o seu plano porque você não quer. Lembra da Bíblia? O Senhor disse, se os homens se calarem, as pedras clamarão? O que quer dizer isso?
que o propósito de Deus vai acontecer com você ou sem você. É melhor que seja com você, não é? Essa semana, a gente com Covid dentro de casa, fiquem tranquilos, deu tudo negativo, já estou negativado. Igual o Serasa, estou negativado. Mas nessa semana deu para pensar muita coisa. E uma das coisas que eu pensei foi, eu comecei a pensar no meu passado. E coisas que aconteceram. E eu falei, gente, que coisa incrível que Deus fez através de nós, sem eu ter a mínima consciência do quanto aquilo que Ele fez era difícil. Por exemplo, por 2 vezes eu pastoreei igrejas no Canadá que eram igrejas canadenses, não era igreja brasileira. Igreja brasileira eu também pastoreei 2 vezes. Mas igreja canadense, com um monte de pastor canadense esperando para entrar na fila, e Deus me pôs lá como pastor. Como é que é possível um negócio desse? Aí você vai dizer, não, porque eu sou inteligente. Não tem nada de inteligência, tem a ver com a ordem de Deus. Tem a ver com Deus falar, eu quero isso, e isso acontece. Como que chegou? 1000 coisas aconteceram. Mas o mais lindo de tudo isso é o seguinte, que isso acabou envolvendo tudo. Envolveu a minha família, envolveu meus filhos. Da primeira e da segunda vez que nós fomos para o Canadá, da primeira fomos juntos. Lutamos juntos, sofremos juntos, choramos juntos, passamos lutas juntos. Da segunda vez, os filhos aqui. O Dani já estava casado, o Gabriel ainda não era casado. E fomos embora, eu e a Vera. Por quê? Porque tínhamos uma convicção de que algo que a gente tinha que fazer. E foi. E era que eu tinha que fazer mesmo. E foi lindo saber disso tudo, mas tem preço. Agora, quando você ama mais as coisas dessa terra, você não negocia. Que você não aceita os preços. Acho que na nossa casa não tem nada que a gente ganhou no casamento, né, bem? Nada. Ué, porque nessas viagens todas eu tive que desfazer de tudo. Ou eu dei ou eu vendi. Agora, qual que é a boa notícia? Tudo é novo em casa. Não é legal? Depende de como você enxerga a vida. A primeira vez que eu vim do Canadá, eu tinha ganho um jogo de golfe, de tacos de golfe. Bonito, uma sacola bonita, os tacos ali, tudo, né? Usado, mas... achei a coisa mais linda do mundo. Brasileiro pobre, nunca tinha visto aquilo. E eu joguei um pouco lá e depois vim para cá e trouxe. Né? Da segunda vez que a gente foi embora, eu falei, e agora o que eu faço com isso? Pôr na casa do Daniel não vai dar, não vai caber. Não ia caber. Né? O Gabriel muito menos, era menor ainda. Eu vendi. Aí quando eu voltei para cá, um amigo estava conversando comigo, porque eu jogo golfe, não sei o quê. Eu fiquei, ai, que saudade dos meus tacos. Agora não dá mais para comprar. E também não tem nem vontade. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, as coisas passam. Mas a palavra de Deus não passa. O mundo passa, mas a palavra de Deus não passa. Não se prenda por coisas pequenas. Não se prenda por coisas pequenas. E o que são coisas pequenas, pastor? Tudo aquilo que você está enxergando na terra. É interessante, o cristão fala tanto do céu e gosta tanto desse assunto, mas não quer ir para o céu. Não é verdade? Aí você fala, não, pastor, que eu não quero morrer. Não quer ir para o céu. Por que não quer ir para o céu, pastor? Porque a gente se apega tanto às coisas da terra. E a gente quer construir na terra um reino, nosso reino. Na oração do Pai Nosso diz o quê? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. É isso que eu quero, Senhor, que o Senhor faça. Todo dia, quando eu leio as notícias, eu digo, está chegando o dia. Vocês não leem assim, não, a Bíblia? A Bíblia não, as notícias? Está chegando o dia. É guerra aqui, é guerra ali. E Jesus disse, fiquem tranquilos que ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. Terremotos maiores, coisas que eu nunca tinha visto no Brasil estão acontecendo, temporais imensos, todos nós sabemos disso. Guerra, rumores de guerra, fome, pragas. Isso é o princípio das dores. Você está preparado se Jesus voltar amanhã? Você está preparado? Amanhã não, hoje, depois do culto. Ah, pastor, eu não acredito no arrebatamento. O problema é seu, não arrebenta, você acredita, não acredita. Deus vai fazer alguma coisa, gente. Eu não fico preocupado quando é que vai ser o arrebatamento, vai ser antes da grande tribulação, vai ser depois. Não, eu não acredito. Quer saber? Eu não discuto essas coisas, eu quero saber se eu vou. Eu não sei se eu sou muito prático, mas a minha cabeça é assim. Eu não discuto. Se alguém chegar para mim e falar assim, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Você acha que o arrebatamento vem antes da grande tribulação, vem no meio ou vem depois? Você é milenista, amilenista, não milenista? O que você é? Eu sou crente, eu quero servir ao Senhor, quero fazer o que Deus mandou eu fazer aqui na terra e eu quero chegar no céu para a glória de Deus. Agora, se isso vai ser agora, depois, no meio, não importa. O que importa é que eu tenho que ter certeza de estar com Jesus. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O que você acredita disso? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não adianta ficar discutindo. Quem discute muito
são pessoas que têm, às vezes, até umas dúvidas se são crentes. Não é verdade? Se uma pessoa vier discutir comigo, escuta, você acredita que Jesus morreu, não morreu? Esses dias eu ouvi uma maior heresia, eu nunca tinha visto essa heresia. Apareceu agora. Um cara falou que na verdade, Jesus não morreu, ele entrou em coma. Pelo menos é uma forma do cara explicar por que ele acordou, né? Certo? Estão entendendo? Aí você chega e diz, por que essas pessoas estão discutindo isso? Por que você acha? Porque não creem no Senhor. E porque não estão a fim de se submeter ao Senhor. Entenda uma coisa, se você quer amar a Deus e servir ao Senhor, você precisa fazer uma coisa importante chamada submissão ao Senhor. Posso continuar? Sim ou não? Obrigado. No verso 7 diz, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à sua descendência esta terra. No começo da conversa lá, quando Deus falou com Abrão, Deus disse essa frase, presta atenção. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Lembra disso? Deus não falou, Deus não deu endereço. Para nós, seres humanos do século 21, é um absurdo, porque a gente quer pôr no Waze, né? A gente quer saber como é que chega lá e que horas que a gente chega lá. Deus falou, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Abrão começa a obedecer, o que o Espírito Santo faz? Dirige. O salmista diz, guiar-te-ei com os meus olhos. Lembra? O Senhor começa a dirigir. Quando ele chega em Canaã, o que o Senhor diz? Essa terra eu darei a ti e a tua descendência. Por que Deus não falou antes? Porque a revelação de Deus é progressiva. Se você não obedece, você não vê a bênção. Você não ouve a próxima ordem. Então, quais são os benefícios da obediência? E a gente vai partir aqui para o encerramento, mas o encerramento ainda vai demorar um pouco. Só estou falando isso que tem gente que já começa a acertar, olhar no relógio, oba, vamos mais cedo para casa. Calma. Primeiro, é claro que tem 1000 benefícios, a gente pode falar sobre isso muitas vezes, mas o primeiro que me chamou muita atenção é que quando você obedece a Deus, Deus te chama de amigo. Pastor, não é só Abrão? Não. Quer ver? Em Tiago 2,23, você quer ler comigo em voz alta? E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Acontece que o Senhor Jesus, em João capítulo 15, diz o seguinte, comigo, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se você obedece, você é chamado amigo de Deus, assim como Abraão foi chamado amigo de Deus. Coisa mais linda do mundo. Eu não coloquei aqui, mas existem alguns textos no Antigo Testamento que o Senhor fala assim, não sei o que, de Abraão, meu amigo. Imagina Deus falar isso de você. Que coisa mais linda. Fulano, meu amigo. Ciclana, meu amigo, minha amiga. Amizade com o Senhor. A Bíblia diz no Salmo 25 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Os segredos de Deus são para aqueles que o temem. Aqueles que andam com o Senhor. Aqueles que têm o coração humilde na presença do Pai. Aqueles que se humilham. A Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. Mas aquele que se exalta, o Senhor diz que ele resiste. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, o que significa o fato de você estar aqui hoje? Significa que, de alguma maneira, Deus está falando com você algo que talvez você já saiba, mas que você não teve coragem de pôr em prática. Agora, você quer ser amigo de Deus? Obedecer. Obediência é um princípio de bênção. Abraão, me obedeça e eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eu vou te proteger. Você é meu amigo. Eu vou cuidar de você. Você é meu amigo. Anda comigo. Gênesis capítulo 17, se eu não me engano, versículo 1. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Anda comigo. Por que os amigos querem? Ficar juntos, né? Não precisa levantar a mão. Mas a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte. Você tem amigos? Amigo. Pelo menos um. Uma amiga. Não é conhecida. Conhecido nós temos um monte. Amigo. Você tem amigo? Então saiba uma coisa, se obedecer ao Senhor, você vai ser amigo de Deus. E sabe o que é legal de ser amigo de Deus? Que Ele não te trai. Ele não fala mal de você. Ele não te deixa em todo o tempo. Ele vai cuidar de você, vai estar perto de você, vai andar com você, vai amar você, vai proteger você. 2 minutos e eu mudo aqui e dá tudo certo. Quer ver, gente? Acho que não precisa fazer isso, né? Quer brincar aqui, ô Gabriel? Não sei o que eu tenho que fazer. Não olhem para o Gabriel, ele vai ficar com vergonha. Certo, Gabriel? Olhem para mim. O Senhor disse que os discípulos seriam amigos dele. E sabe o que
amigo recebe também, uma coisa linda, recebe, obrigado filho, recebe aquela voz maravilhosa que diz, esse é o caminho, anda por aqui, cuidado com aquilo, não vai por lá. E o Senhor vai fazer isso conosco. Segundo, benefícios da obediência, uma nova história. Você lembra que eu falei que Sarai era estéril? Sarai, em Gênesis 17:16, diz que ela se tornaria nações, reis de povos procederão dela. Profecia do Senhor. E de Abrão, Sarai mudou para Sara. Sarai quer dizer princesa. Sara também quer dizer princesa, mas tem um detalhe aqui. Uma coisa é você ser a princesa do papai, a princesa da família. E outra coisa é você ser mãe de nações. A fidalguia de Sara, ela riu quando o Senhor falou com ela. Ela riu. Mas o Senhor disse, fica tranquilo, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Abrão e Sarai tentaram ver se eles acertavam a profecia. Ao perigo. Sarai chegou para Abrão e falou o quê? Abrão, tá vendo a Agar? Tá aqui, ó. Tem um filho com ela e dá tudo certo, a profecia se cumpre. Imagina, a Bíblia diz que Sara já era tão idosa que ela já tinha entrado na menopausa. Isso significa o quê? Que se ela é estéril, agora ela é estéril 2 vezes, né? Não tem como ter filho. Então ela falou, bom, eu acho que o que Deus quis dizer, esse é o perigo quando Deus fala e você quer interpretar. Você quer ajustar as coisas. Eu quero te mostrar uma coisa, eu já volto lá. Em Harã, Abrão tinha 75 anos e Sara 65. Sara tinha 90 anos quando engravidou de Isaac, não de Ismael. Quer dizer, ela não engravidou de Ismael, mas Ismael foi o filho da Agar, né? Sara morreu com 127 anos. Abrão morreu com 175. Significa que eles viveram com a promessa de descendência por 25 anos. Fizeram as contas ou eu que fiz conta errada? Deus falou com Abrão, você vai ter, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele olha para a mulher dele, ele olha para ele e fala, negócio que não vai dar certo. Só que só 25 anos depois é que Sara engravida. Você ia aguentar, não? Esperar 25 anos para o cumprimento da promessa? Sara conviveu com Isaac por 37 anos e Abraão por 75. Porque ele morreu com 175, ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. O que eu quero mostrar para você é que eu e você não podemos nem apressar, não podemos criar a promessa de Deus, não podemos apressar as promessas de Deus e temos que andar pela fé e paciência. É isso que a gente tem que fazer. Amém, queridos? Eu preciso andar assim, senão eu vou ter um problema. Então, quando Deus mudou o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão, que na verdade é Avraham, tem um H aqui, né, uma letra, que vai tanto no nome dele quanto no nome dela. E se você olhar no hebraico, você percebe que essa letra vem do nome de Deus. E o que Apocalipse diz em Apocalipse 2,17? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Sabia que o teu nome vai mudar? Se você crê no Senhor Jesus e anda com Cristo, teu nome vai mudar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas por que Deus muda o nome? Porque o nome é a característica da pessoa. O nome tem muito a ver com... Hoje não. Hoje ninguém pensa nisso. Mas naquela época o nome tinha muito a ver com a característica, ou do nascimento, ou quando nascia, o tipo de carinha que tinha, etc. Por que Esaú tem nome de Esaú? Porque ele era ruivo, cabeludo. Já nasceu assim. E por que Jacó tem esse nome? Porque quando estava nascendo, Jacó estava grudado no calcanhar do irmão. Então é aquele que aproveita, aproveitador. Até para nascer, ele já queria nascer na carreira. E assim vários nomes têm significado importante. Mas quando Deus diz, você é meu, Deus põe o nome dele em você. E você passa a ter o nome de Deus nesse sentido. Olha só. Em muitos textos da Bíblia, o Senhor se apresentava e dizia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele pegou a vida de Abraão, Isaac e Jacó e colocou na apresentação do nome dele. Isso é aliança. Quem sabe um dia a gente estuda sobre as alianças de Deus na Bíblia. Isso é aliança, princípio maravilhoso. O que eu preciso então fazer? Aguardar, sem duvidar. No livro de Abacuque, quando o Senhor falou para Abacuque estava reclamando com Deus, dizendo, Senhor, está uma coisa horrível esse mundo, injustiça, e Deus disse, olha, a visão
ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. A visão se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É Deus dizendo, aquilo que eu planejei, aquilo que eu falei que vai acontecer, vai acontecer. O que eu e você precisamos fazer? Aguardar, esperar. Você está aguardando a volta de Jesus? Você diz na sua oração, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Eu já vi muito crente dizer assim, Senhor, não vem agora não, Senhor, ainda nem estudei, nem casei, não tive filho. Dá glória a Deus. O que significa estar na presença do Senhor para sempre? O que significa estar na presença do Senhor para sempre? O que significa isso? Outro dia eu estava pensando, tem tanta coisa linda na terra, na própria natureza. A natureza é maravilhosa. Mas tem tanta coisa linda em nós, não tem? Que coisa mais linda do que o amor? E olha que a gente é ruim, hein? Mas o amor não é uma coisa linda? O amor de uma mãe por um filho, por uma filha, o amor dos pais, o amor do marido pela mulher, da mulher pelo marido, o amor que a gente tem pelos queridos, pelos amigos, o amor. Não é lindo isso? Sim ou não, irmãos? Ou vocês não concordam? O amor. A Bíblia diz, restam a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deles é o amor. Aí eu fiquei pensando, gente, se aqui na terra isso já é tão bom, imagina no céu. Tem gente que foi motivado por ensinos errados e acha que o céu é boring. Sabe o que quer dizer essa palavra? É chato. Imagina, gente, que coisa, o que eu vou fazer na eternidade? Ficar sentado numa nuvem, tocando o arpa, eu nem sei tocar nada. É um ensinamento errado, né, gente? Ninguém falou que você vai sentar na nuvem, ninguém falou que você vai tocar, a não ser os ensinamentos errados desse mundo. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós seremos como? Aquele que tem essa esperança se purifica a si mesmo, porque seremos como Ele é. Vamos viver a própria natureza de Deus, na sua completa integralidade e beleza. O céu é lindo, é maravilhoso, mas você não quer ir para lá, né? Percebeu? O que é que Deus falou com você hoje? O que é que você vai fazer a partir de hoje? Eu quero orar com você.